meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui falando sobre o Criador, que não existe coisa melhor do que falar sobre Ele, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 2, que diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pães até fartar, porque não tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda a multidão. Então, o povo nunca está satisfeito com nada, né? Deus tirou eles lá das garras do faraó, porque eles eram um povo escravizados. Eles tinham fartura de comida, mas não era um povo liberto. E Deus queria libertar seu povo. E vocês sabem que toda mudança causa, quer dizer, desconforto, né? Tudo que você vai fazer pela primeira vez, que você não está acostumado, você saindo da sua zona de conforto, vai causar desconforto para você. Só que as pessoas, elas não entendiam e queria tudo do jeito delas. Aí o que Deus fez? Deus fez isso. Vamos ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, e quem somos nós para que murmuramos contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhe dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés. O que ele fala aqui? Que as pessoas, elas não escutam o que Deus deu, o que Deus fala. Deus mandou colher
para aquele dia. Cada dia Deus ia dar a sua porção. Só que como o maná era tinha que ser de manhã, tinha que ser colhido de manhã, porque senão quando o sol nascesse ia descongelar. Alguns acho que pensaram assim, não, eu vou dormir até mais tarde, então eu vou colher hoje que amanhã eu não preciso me acordar tão cedo para pegar. Mas não é assim, não foi assim. O que aconteceu? Ele colheu mais do que deveria e virou bicho, cheirou mal. Ele só utilizou aquele que era para ser usado, né? Aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. E assim somos nós. Nós não temos paciência, nós queremos tudo a nosso modo, do nosso jeito. E não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo não é o tempo de Deus. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. A gente deve esperar a vontade dele, porque o que ele faz é para nosso bem. Olha como Deus é bom. Eles reclamaram que não tinha água. Deus falou para Moisés ferir a rocha e saiu água, eles beberam. Reclamaram que não tinha carne. Deus fez descer cordonizes. Eles comeram carne sem medida, até se fartar. Reclamaram que não tinha pão. Mesmo assim, Deus perdoou e mandou o pão. Deus perdoou as murmurações dele. E o Deus dessa época aí é o mesmo Deus de hoje. Se ele teve poder para fazer aquilo tudo lá para eles no deserto, ele tem para nós hoje. É só termos fé, paciência e esperar no Senhor. Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Então vamos crer que, olha, a passagem para a terra do Egito, para a terra prometida, seria de 3 dias, mais ou menos, né? Foi de 40 anos, só por causa das murmurações deles. Mas mesmo assim, Deus foi tão bom que não deixou ninguém doente, ninguém com os pés inchados, ninguém morreu, entendeu? A roupa não se rasgou. Então vamos ter fé, vamos ter paciência, vamos esperar no Senhor. Que às vezes o que não é para nós hoje, o que a gente está reclamando hoje, Deus está dando livramento. Às vezes a gente acha que é tudo ruim, que não é aquilo que a gente queria, mas é o livramento de Deus. Então, entregar nossa vida a Deus e pedir sabedoria para podermos viver na lei do Senhor. Amém?